4. Volantes. Meus amigos e minhas amigas, torcedores e torcedoras do Fortaleza, para o Laio contratar. É isso. Pensando sobretudo na possibilidade de perder o Caio Alexandre, gente. Parece que o Palmeiras deu uma recuada nas suas intenções de contratar o jogador. Agora, se a gente avaliar muito bem a cabeça do jogador e os sinais que ele, né, passou para todo mundo aí a partir do interesse do Palmeiras, vamos concluir que talvez o jogador tenha ficado muito enamorado aí pela possibilidade de ir pro Verdão, né? Se é desta forma que a coisa aconteceu de verdade, se pintar uma outra proposta de um clube gigante aqui do futebol do Sudeste, ele também pode apresentar a mesma sinalização de querer sair do PC. É muito importante contar com isso aí. Bem, esses 4 volantes serão importantes no sentido de substituírem o Caio Alexandre, tem as mesmas características do Caio, são diferentes do Caio, né? O Fortaleza tem que ir ao mercado para buscar um jogador parecido com o Caio ou diferente dele? Cabe no Fortaleza um volante muito diferente? Ou o Fortaleza tem que ir ao mercado para buscar um jogador semelhante em termos de características ali do Caio Alexandre? Este é o ponto que eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo. Quero debater com vocês neste vídeo aqui, tá? Vamos lá? Ó, só antes de chamar a atenção para o patrocinador do canal aqui, né? O AnxasBet, tá bom? Não é inscrito ainda, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. O AnxasBet, gente, gigante do mundo das apostas aí. Gigante, maior do mundo. Em termos de confiança, é a primeira, né? É uma gigante das apostas que ajudou muito clubes como Barcelona, né, Liverpool e muitos outros, né? E que patrocina inúmeras equipes no futebol mundial aí. E também competições do mundo afora. E que trata você como um consumidor. Eu não conheço. Usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Mas ao se cadastrar, coloque lá o código promocional UANXJOSA. Olha só. Se você que ainda não é cadastrado, se cadastrar hoje e você apostar no jogo entre Manchester United e Bayern, você tem ali um bônus de mais de R$ 1.500. Você vai ganhar para fazer essa aposta aí, né? Lembrando que esse bônus tem aí um rollover, né, que você vai ter que fazer aí para dessa aposta. Ou seja, não, é de graça, é um presente para você, mas tem algumas regras que você vai precisar cumprir, né? Interessantíssimo. Você pode pensar nesse jogo aí que para mim é uma partida em que o Bayern deve empatar ou vencer a equipe do Manchester United, né? Também temos ali o Union Berlin jogando contra o Real Madrid, uma partida que eu acho que as duas equipes podem marcar. Neste caso é bom colocar aqui no mínimo, vamos ter 2 gols. E também o Red Bull Salzburg jogando contra a equipe do Benfica. Eu vou na mesma, né? Para mim, 2 gols nessa partida aí, no mínimo, tá bom? Então, se você jogar na partida do Bayern contra o United, você tem aí, você, se for um novo apostador, um valor bem legal aí de mais de R$ 1.500 de bônus, tá bom, gente? Fica essa dica para você aí. Deixa o link aqui para você se cadastrar usando o código promocional OXJOSA também. Beleza? Beleza. Vamos lá. 4 volantes para o Laio. Vamos fazer um debate aqui sobre o que é o Caio Alexandre neste momento para o esquema tático do Vojvoda, para nós pensarmos que tipo de volante o Fortaleza precisa contratar. Pode ser? Rapidamente, deixando claro que eu estou deixando a minutagem aqui para você aqui no vídeo, de tal sorte aqui. Se você não quiser assistir um capítulo, você pode ir para o outro tal. Isso aí em respeito a você, torcedor e torcedora do Laio, né? Que tem ajudado muito o meu trabalho e que, portanto, merece que eu também faça favor aí para vocês aí, né? O mínimo que eu posso fazer enfim, é uma gentileza, assim, das menores possíveis diante de tudo que vocês fazem para mim e para o meu trabalho. Beleza, gente? Vamos lá. Olha só. O Caio Alexandre é um volante que dá certo no Fortaleza? Sim. Ele faz muito bem para o esquema? Sim. Ele joga muita bola no Fortaleza? Sim. Claro que no final da temporada ficou muito cansado, precisou sair no final de muitas partidas, ok, mas ele é um jogador diferente, é um dos melhores do Fortaleza, um dos melhores. Eu acho que se nós pensarmos a toda a temporada de 2023, a gente precisa combinar que talvez o Caio tenha sido o maior jogador do Fortaleza na temporada. Tivemos um final de temporada muito bom do Caleb, tivemos uma regularidade assombrosa do Zé Wellison, né? E tivemos o Caio também numa trajetória muito boa em toda a temporada, exceto no final, que ele se cansou muito, né? Também teve aí a proposta do Parmeira, que acaba mexendo ali com as emoções do jogador. Então ele não conseguiu ser o mesmo, com a mesma qualidade nos últimos jogos ali da temporada de 2023. Dito isso, precisamos entender, ele de fato é um jogador importante para o esquema. Assim sendo, o que o clube tem que fazer? O clube tem que pensar o seguinte, esse jogador é importante, só que quando ele não está jogando, ele é importante, eu preciso manter esse jogador na equipe, porque aquilo que ele entrega para a equipe é muito importante para o esquema. Se eu tenho esse entendimento,
preciso ir ao mercado para buscar um jogador com as mesmas características do Caio Alexandre. Por quê? Porque quando ele não estiver presente, eu vou manter ali o esquema mais ou menos rodando da mesma forma, né? É claro que quando você traz um jogador no mercado, ele pode não ter a mesma qualidade do Caio Alexandre. Caio Alexandre, fora do Fortaleza, é uma coisa assim impressionante, gente. É um negócio assim, a equipe precisa muito do que ele faz ali para o time, né? Durante o jogo. Se o Caio Alexandre sai, e aí entra um jogador diferente no lugar dele, percebemos claramente que o esquema todo ele acaba sofrendo um impacto muito negativo. Percebemos justamente esse ponto aí no final da temporada, quando o Caio Alexandre saía de campo e entrava no lugar dele o Lucas Sacha, né? E o Lucas Sacha não é um jogador com a mesma qualidade do Caio Alexandre. Tampouco é um jogador com as mesmas características do Caio Alexandre. Ele é muito diferente. Então veja, independente da qualidade do Sacha, o fato é que, por ser muito diferente do Caio Alexandre, quando ele estava presente na equipe, ele impactava de forma negativa o próprio esquema. Às vezes a gente fala assim, pô, a equipe piorou com o Sacha, ou a equipe não consegue tal, ou... É que na verdade ele é um jogador diferente. Então aquelas ações que o Caio Alexandre apresentava para a equipe, né, elas deixam de existir quando está presente dentro de campo o Lucas Sacha. Ok, então na verdade o Fortaleza não tem no Sacha um substituto para ele, não tem nenhum volante ali que consiga ser parecido com o Caio Alexandre. De tal sorte que, se eu tenho um entendimento de que o Caio Cito é importante, eu preciso ter um jogador que possa substituí-lo ou um jogador com quem ele possa disputar posição. Okay? Porque aí é o seguinte, veja, qual a importância de buscar um jogador com as mesmas características do Caio? É que se esse jogador não tiver a mesma qualidade do Caio, ainda assim, muito daquilo que a equipe faz com a presença do Caio Alexandre vai seguir fazendo com a ausência do Caio Alexandre e a presença de um outro volante parecido com ele. Se Lucas Sacha fosse parecido, tivesse as mesmas características do Caio Alexandre, ainda que tecnicamente seja muito diferente do Caio Cito, a gente precisa concordar que o esquema perderia bem menos com a presença do Sacha. Por quê? O jogador não tem a mesma qualidade, mas a presença dele ali, né, praticando as mesmas características, vai reduzir, evidentemente, a qualidade, mas não vai impactar tanto negativamente no esquema tático. Porque as ações que o Sacha passaria a praticar seriam semelhantes àquelas praticadas pelo Caio Alexandre. Entenderam, gente, qual é o ponto? Então, veja, o ideal é, se eu tenho um entendimento, uma leitura, uma avaliação que o Caio Alexandre é muito importante para a equipe, eu preciso ter um jogador substituto para ele. Agora, pode a equipe ir ao mercado e buscar um jogador semelhante? Pode. É diferente? Pode. Evidentemente que pode. Né? Agora, esse jogador diferente, ele vai, evidentemente, impactar na mudança do esquema tático. Você pode fazer o mesmo esquema, mas se for um volante com características muito diferentes, não vai funcionar. De forma nenhuma. Então, o que acontece? A equipe vai ter que mudar. Por quê? Porque se você coloca um volante muito diferente ali, isso vai fazer com que o comportamento de outros jogadores também mude. O deslocamento do jogador ali no espaço do campo vai mudar. Né? As ações conectadas que o Caio gera dentro de campo conecta muitas outras ações para a equipe, sem a presença dele, com as características dele, com o que ele faz, né? Então veja, um jogador diferente vai mudar completamente não, vai mudar muito o esquema. E se o técnico insistir com o mesmo esquema, a equipe vai sofrer bastante. Um problema do Fortaleza foi que, quando o Vojvoda insistia com o Sacha no lugar do Caio Alexandre, a equipe sofria muito. Por quê? Porque a equipe não conseguia. Ele insistia com o mesmo esquema com um jogador diferente. Então, o Fortaleza precisa ter ali um jogador semelhante. Agora, se for buscar no mercado um volante muito diferente, para mudar esse esquema aí, evidentemente que esse jogador vai. Enfim, o técnico vai precisar, na verdade, mudar muita coisa. Ou seja, o técnico vai ter um trabalho muito grande para remodelar essa equipe, tornando-a novamente competitiva, vencedora, com um jogador ali bem diferente. Ou seja, o comportamento de outros atletas em campo vai ter que mudar também. E o técnico vai ficar atento a isso, vai precisar gerar treinamento para fazer essa adequação. Agora, quando o jogador é mais ou menos... Você percebe? Vai ter muito problema. Porque além do jogador já não entregar a mesma qualidade do outro que saiu, ainda assim, o próprio esquema, o técnico vai ter que mudar completamente o esquema aí, mudando o comportamento de muitos jogadores. Então só se justifica buscar um jogador muito diferente quando ele for muito acima da média, muito bom. Porque aí vale o risco de você implementar mudanças severas com um jogador muito diferente e muito bom. Porque esse jogador sendo muito bom, ainda que o técnico tenha dificuldade, né, para gerar ali inicialmente, né, uma remodelagem da equipe, do esquema tático e tal, por ser muito bom esse jogador, ele vai entregar coisas ali importantes, ele vai, por exemplo, tirar algumas coisas da cartola, ele vai ter uma atuação individual ali, que em alguns momentos pode surpreender, pode ser importante e tudo mais. Enquanto a equipe está se
aprontando, né, se remodelando, se ajustando, né, se calibrando com esse novo jogador, nada impede que esse jogador consiga também entregar algumas coisas importantes. Porque ele é um jogador diferenciado, ele é muito acima da média. Se ele não for, ele não vai entregar, muito longe disso. Ele vai até mesmo se esconder diante dessa dificuldade, diante dessa remodelação, e não vai entregar absolutamente nada. Então, para ir no mercado para buscar um volante muito diferente, tem que ser um volante muito bom. Precisamos entender e combinar que a visita do Lyle ao mercado, até o momento, é decepcionante, é muito frustrante. Dito tudo isso que eu falei aqui, portanto, o melhor volante para Fortaleza, independente do Caio permanecer ou não, é um volante com as mesmas características dele. De tal sorte que eu vou apontar para você aqui 4 perfis a partir de agora. Vamos lá. Primeiro deles, Fernando Beltrán. É um jogador do Chivas Guadalajara, do México. O Chivas é um gigante do futebol mexicano, não é daquelas equipes que facilitam muito a saída dos seus jogadores. Tem equipe no México que facilita muito. Mas o Chivas é o seguinte, né? Ele não apresentou uma proposta para jogador ainda, né? Porque o Chivas tem jogadores que estão subindo da base, né? E o técnico parece que quer trabalhar com esses jogadores aí, né? O Beltrán é um jogador importante, muito interessante, mas o tipo de jogo que ele pratica também pode ser encontrado em outros jogadores do Chivas que estão subindo neste momento e um jogador que o Chivas está buscando no mercado. Então o staff do jogador manifestou um certo desinteresse em seguir no clube de Guadalajara, né? E aí fechou qualquer possibilidade ali para uma renegociação de contrato. Neste momento ele está livre no mercado, gente. E o mercado brasileiro é muito interessante hoje para o jogador mexicano. Houve uma mudança nisso daí. E o jogador mexicano entende hoje que o mercado brasileiro é também um mercado importante para levá-lo à seleção. Porque lá no México, o jogador que atuava lá no país era muito considerado para ir para a seleção. Um jogador que atuava no exterior, nem sempre ele era bem visto para ir para a seleção mexicana. Isso mudou completamente. Então, a partir do momento que isso muda, então o jogador também quer ir para o exterior. E aí tem um mercado que importa muito para o olhar do técnico mexicano, que é o brasileiro. Então, atuar no futebol brasileiro pode ser interessante para o jogador que queira ir para a seleção. Fernando Beltrán, quem é esse jogador? Tem 25 anos, está sem contrato, livre no mercado. É um motorzinho, gente, muito parecido com o Caio Alexandre. Na minha opinião, tem questões no jogo dele que o colocam até como um jogador superior ao Caio Alexandre. É um jogador muito mais forte, um jogador fisicamente muito mais forte mesmo, um jogador que marca melhor do que o Caio Alexandre, e é um jogador que quando chega tão pouco como o Caio Alexandre ali, naquele setor ali de último terço do campo, mas quando chega até com mais propriedade. Eu acho que o que ele tem de menos interessante é a questão da recomposição dele, que em relação ao Caio Alexandre deixa a desejar, mas é um motorzinho, um baita jogador, um grande jogador, né, que neste momento manifestou interesse de sair do clube dele e também jogar no exterior. Está aí, portanto, uma oportunidade para o Laio. Qual seria o valor de mercado dele? Na verdade, ele está livre no mercado, como eu disse para você. Agora, daria para bancar o salário um pouco abaixo do que é o do Moisés, desculpa, do Moisés não, do Marinho. Na verdade, ali, pelo que a gente sabe do que ganha o Marinho, né, ou pelo menos o que se especula que ganha o Marinho, ele poderia ganhar até 150 mil reais abaixo do Marinho, esse jogador aí, o Fernando Beltrán. Mas a Josa, o Fortaleza ganharia com ele? Meus amigos, é um baita volante, é muito bom jogador, muito mesmo. Segundo jogador da lista, esse aqui, ele, Piovi, aquele que parece irmão gêmeo do Lucas Sacha, né? Quando ele tá rindo, os dois são muito iguais, muito parecidos, né? Piovi é um jogador da Liga de Quito, ele tem 31 anos de idade, tá no melhor momento da sua carreira, né? O custo dele seria 1,4 milhão de dólares por 100% dos seus direitos. Ou seja, o Laio pode, por exemplo, negociar um percentual desses direitos baixando essa pedida aí. Ele está no Del Valle e no Del Valle chegou a proposta, o jogador quer sair, o jogador sai, o Del Valle não coloca nenhum problema. Esse aqui é o Piovi, esse é até mais motorzinho do que o Fernando Beltrán, né? Ele é muito semelhante ao Caio Alexandre nesse sentido, mas ele tá chegando muito mais hoje no terço final do que o Caio Alexandre. E tem uma volta, uma recomposição ali para o setor defensivo melhor do que o do Caio Alexandre, o Piovi. Na minha opinião, assim, embora seja um jogador que tenha uma condição física muito boa, sempre termina os jogos, né? Embora seja um jogador com muita personalidade, né? Eu acho que, assim, é um jogador que precisa chegar no Fortaleza. O Voivoda olhar para ele e falar, você vai ser o meu jogador ali no meio de campo, você vai ser o cara. Ele precisa desse tipo de proteção aí, de patrocínio aí do técnico. Acho que, embora ele tenha demonstrado muita personalidade no Del Valle, ainda é um jogador
que vai precisar desse carinho do técnico na recepção dele ao PC. Não sendo assim, pode não funcionar muito bem. Outro jogador da lista aqui, gente, é o Marcos Gomes, né? Ele tem aí 22 anos de idade, ele pertence à equipe do Olímpia do Paraguai, ele está livre no mercado neste momento. É talento do futebol paraguaio. Está livre no mercado, gente. É só chegar lá e contratar. Tem proposta para ele? Até o momento não tem proposta não. O staff está tentando segurar. O contrato vai até o dia 31 de dezembro. Praticamente está livre no mercado. Marcos Gomes, 22 anos, seleção do Paraguai, futuro jogador lá na Europa. Não é jogador para ficar aqui na América do Sul. É jogador para o futebol europeu, gente. De tal sorte que o Laio poderia ganhar lucro futebolístico com ele e também lucro financeiro. Na minha opinião, esse investimento aí poderia ser bem melhor para o Laio, né? Poderia render muito mais dinheiro para o Laio do que o próprio Caio Alexandre pode render numa eventual venda para o Palmeiras. Esse jogador, saindo do Brasil para o mercado europeu, ele vai sair por um mínimo ali 15 milhões de euros, caso ele esteja atuando por um clube brasileiro. E com sucesso. Se ele sai do futebol paraguai, vai sair por muito menos que isso, evidentemente. Então o que acontece? Daria para negociar a busca desse jogador agora, imediatamente. É um jogador que não vai colocar dificuldade para o futebol brasileiro. O mercado brasileiro é muito atrativo para o jogador paraguaio. Fica a dica, Marcos Gomes, 22 anos. Gente, é uma fera, né? Muito técnico, muito aguerrido, um marcador por excelência, cobre muito bem as laterais, consegue chegar muito bem no meio de campo. Hoje se apresenta muito ali no terço final, muito mais do que qualquer um aqui, né? Menos do que o último que eu vou falar, né? Mas é um jogador, portanto, aí que eu diria para você que é muito bom. A questão da marcação dele, também acho que a recomposição do Marcos Gomes precisa melhorar, que está muito longe de outros traços importantes do jogo dele. Então, neste caso, deixa um pouco a desejar, mas dá para melhorar muito aí o Marcos Gomes nesse sentido também, tá? Todos têm as mesmas características de serem destros, assim como o Caio Alexandre. Todos são motorzinho. O menos motorzinho dessa lista aqui, embora também seja um motorzinho, é o Juan Portillo, gente. Juan Carlos Portillo, do Talleres de Córdoba, né? No caso, ele tem um contrato aí que vai até, acho que se não me engano, até o final de 2026, né? O valor de mercado dele estaria em torno de 2,2 milhões de dólares neste momento, por 100% dos seus direitos. Daria para negociar, portanto, um percentual aí desse valor aí. Por quê? Para o clube argentino, né, é muito importante entender isso, gente. Até para nós entendermos a grande oportunidade que a América do Sul oferece para o futebol brasileiro. Para o mercado argentino, o jogador, é importante o jogador vir para o Brasil. Nesse tipo de negociação em que parte dos direitos fica com o clube argentino. Por quê? Porque a precificação que a Europa atribui para jogador sul-americano é muito diferente de um lugar para outro. A maior precificação é atribuída ao futebol brasileiro. Então, hoje, o jogador brasileiro lá na Europa vale muito mais do que o jogador argentino. Por que tem uma oportunidade aí? Porque o clube argentino ele sabe que ele pode ganhar um dinheiro inicialmente com o jogador, né, negociando com o clube brasileiro e permanecendo ali com um percentual. Então já ganha um dinheiro agora que vai gerar uma boa liquidez, vai gerar investimento e tudo mais. Se esse jogador for renegociado depois, ele vai ganhar também um bom dinheiro aí, mantendo, portanto, por ter mantido ali um percentual do passe. Então vamos lá, se o jogador custa 5 milhões de dólares, né, um argentino custa 5 milhões de dólares, o Fortaleza vai tentar contratar, por exemplo, por 100% dos seus direitos. Então, 5 milhões de dólares. Se Fortaleza desejar contratar esse jogador por 90% dos direitos, não vai cair para 4,5. Entende? Vai cair para 4. Se Fortaleza resolve contratar esse jogador mais apenas 70% dos seus direitos, não vai cair para 3,5, vai cair para 2, para 1,800. Você entendeu qual é a lógica disso aí? O clube argentino entende que esse percentual que permaneceu, e em virtude do jogador aqui no Brasil ser muito mais valorizado, ele pode tirar completamente a diferença no futuro, caso esse jogador seja negociado para a Europa partindo de um clube brasileiro. Este é o segredo que muita gente não entendeu ainda. E é por causa disso que é muito atrativo hoje para o clube brasileiro buscar um jogador argentino. E é também por causa disso que, quando a gente olha aqui valores como 2,2 milhões de dólares pelo jogador, logo todo mundo se assusta. Não, gente, se o Laio quiser contratar 70% dos direitos desse atleta, não vai pagar 2,2 milhões. Tá? Vai pagar, por exemplo, 1 milhão e 300, 1 milhão e 200 ou menos. Esta é a lógica. Vale a pena o Portillo? Vale. Ele é um jogador que pisa muito na área, é um jogador que está virando cada vez mais o segundo homem de meio de campo, é um jogador que pode trabalhar também sendo um motorzinho, mas é um cara que marca menos do que todos esses que eu falei aqui.
né? Marca muito bem, cobre muito bem a lateral, mas marca menos que todos os que eu falei aqui. Só que ele entrega muito mais nessa chegada à área, nesse trabalho no terço final. É um jogador que está cada vez mais se tornando esse meia, né, um pouco mais à frente, mas tem essa característica do Caio Alexandre ainda presente no jogo dele. Tá mudando, tá até melhorando, na minha opinião, tá evoluindo muito, mas ainda tem esses elementos de ser um motorzinho no jogo dele. Por isso, o Juan Carlos Pochicho também se enquadra aqui na lista como um possível substituto para o Caiocito Alexandre. Tá bom, gente? Grato pela gentileza de ficarem comigo neste longo vídeo aqui, meus amigos e minhas amigas. Até o final.